Na teoria, quem é a favor da corrupção? Nem os corruptos, claro, se dizem a favor dela. Na prática, é outra história. O PT, por exemplo, é o maior combatente de crimes abstratos. O PT está mais uma vez junto com você. Contra a impunidade e em favor do combate incessante à corrupção. Em setembro de 2011, em artigo no site Mídia Sem Máscara, eu dizia que o PT divulgou uma resolução em que exalta as supostas medidas anticorrupção de Dilma, mas rechaça a ideia de faxina. Da mesma forma, o partido repudia a censura, mas propõe o controle ou a democratização da mídia. Em outras palavras, o PT combate o crime abstrato enquanto defende o crime real. Combater a corrupção abstrata, portanto, é também uma forma de ser petista. Isso ficou ainda mais escancarado agora que o juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Vamos lembrar o que dizia o então presidente do PT, Rui Falcão, na propaganda do partido na TV em maio de 2015. Qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos quadros do partido. E agora, Rui Falcão, vai expulsar o Lula do PT? Ou vai ficar alegando que o processo ainda não acabou, ainda tem que passar pelo TRF4, pelo Supremo Tribunal Federal, como aliás dizia o apresentador do PT, dando aquela corrigidinha básica no discurso de Rui Falcão. Você ouviu? Qualquer petista que ao final do processo for julgado culpado será expulso. Não era bem isso que eu tinha ouvido não, mas não que faça a menor diferença, porque ainda que o STF mantenha a decisão de Moro, e ainda que seja um STF com 7 dos 11 ministros tendo sido indicados pelo próprio governo do PT, os petistas vão continuar alegando inocência de Lula, que vai continuar posando de vítima de perseguição política. Agora vamos lembrar o que o PT dizia ter feito a favor do combate à corrupção. Porque antes do PT, não havia a lei da ficha limpa. Não havia o portal da transparência. Antes do PT, a Polícia Federal e o Ministério Público não tinham autonomia para trabalhar. Assim, a corrupção não aparecia, mas todo mundo sabia que ela estava lá. Hoje, a corrupção é investigada e gente importante vai para a cadeia. Mas isso tem que valer para todos. Incluindo Lula, claro. Na sentença, muito generosamente, Moro até reconheceu o mérito do governo Lula em algumas dessas medidas ventiladas na propaganda petista, mas escreveu também: é certo que não se trata de exclusiva iniciativa presidencial, já que o enfrentamento à corrupção é uma demanda decorrente do amadurecimento das democracias, mas o mérito da liderança política não pode ser ignorado. Felizmente, Moro não deixou de registrar em seguida que algumas medidas cruciais, porém, foram deixadas de lado, como a necessária alteração da exigência do trânsito em julgado da condenação criminal para início da execução da pena. Isso o PT não fala, e nem tudo mais que Moro continuou escrevendo. De todo modo, o reforço dos meios de controle da corrupção não autoriza qualquer conclusão quanto à culpa de Lula nos crimes que constituem objeto da presente ação penal. Agora vem o grande momento. Não será ele o primeiro governante que subestimou a possibilidade de que o incremento dos meios de controle pudessem levar à descoberta de seus próprios crimes. E aí Moro dá uma aula citando lideranças políticas de Hong Kong, da Croácia e dos Estados Unidos, feiticeiros cujos feitiços alegados também se viraram contra eles. Mais adiante é hilário. Moro considera um pouco estranho que, diante da magnitude do esquema criminoso, ilustrado pelo fato da Petrobras ter reconhecido cerca de 6 bilhões de reais em perdas contábeis com corrupção no balanço de 2015, não tivesse o ex-presidente qualquer conhecimento, máxime, que quer dizer principalmente, especialmente, porque ele, o esquema criminoso, também teria envolvido utilização de propinas em acertos de corrupção na Petrobras para financiamento de campanhas eleitorais, inclusive do PT, e pelo qual o ex-presidente foi eleito e elegeu sua sucessora. Além disso, chama a atenção a ausência de qualquer juízo de reprovação da parte do ex-presidente Lula em relação a agentes públicos e políticos que, durante o seu governo, teriam participado do esquema criminoso que vitimou a Petrobras. Foi para melhor entender a relação do ex-presidente com seus subordinados surpreendidos em práticas criminosas que este juízo, quer dizer, Moro, realizou no interrogatório da ação penal perguntas a respeito de sua posição em relação ao esquema criminoso denominado de mensalão, cuja existência foi reconhecida com trânsito em julgado pelo egrégio STF na ação penal 470, com condenações criminais contra expoentes do PT como José Dirceu, Delúbio Soares e João Paulo Cunha.
Na ocasião, o juiz, Moro, chamou a atenção do acusado para sucessivas entrevistas contraditórias por ele concedidas na imprensa sobre o tema, ora afirmando que teria sido traído por práticas inaceitáveis. Eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Ora afirmando que não havia prova e que a decisão do STF teria sido política. O mensalão você teve praticamente 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Mas não obteve esclarecimentos. Senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição em afirmar que não tem qualquer responsabilidade sobre todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade de pessoas que trabalham no partido, no governo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. Usualmente, se um subordinado pratica um crime com a ignorância do superior, quando o crime é revelado, o comportamento esperado do superior é a reprovação da conduta e a exigência de que malfeito seja punido. Não se verificou essa espécie de comportamento por parte do ex-presidente Lula, pelo menos nada além de afirmações genéricas de que os culpados deveriam ser punidos, mas sem qualquer designação específica, como se não houvesse culpados cuja responsabilidade já não houvesse sido determinada, como no caso, aliás, da ação penal 470 do Mensalão com trânsito em julgado. Trata-se de um indício relevante de conivência em relação ao comportamento criminoso dos subordinados e que pode ser considerado como elemento de prova. Como é gostoso de ver o cinismo de Lula que a gente denunciava há anos ser expresso por um juiz numa sentença carregada de provas materiais e testemunhais. O PT pode continuar combatendo generalidades e abstrações, mas aqui, no mundo real, no caso específico do triplex do Guarujá, Lula é condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro de propina do Petrolão. Que fique a lição para os brasileiros sobre a diferença entre as palavras vazias de um político e seus atos concretos, desvendados pelos amantes da verdade e da justiça. Eu me sinto traído.